Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco e eu fico muito agradecida pela confiança que você tem em nós, né? E o desejo de passarmos esses momentos juntas. Ah, sem dúvida nenhuma. É sempre um prazer estar aqui, um privilégio ter a sua companhia. E vamos nos esforçar mais uma vez para um tempo muito proveitoso, uma conversa abençoadora. O título da nossa conversa hoje é Assim na Terra como no Céu. Ai, eu achei tão bonito esse tema. Bonito, né? Bonito. É por conta Principalmente da porque, oração, né? porque essa é uma frase que está contida na oração que Jesus nos ensinou. Eu Isso. vou ler para você. Vamos Está lá. lá em Mateus 6, começando no 9, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? Ah, eu sei, conhecemos bem, né? Então, né? Agora, a nossa conversa vai ter a ver principalmente para até uma pergunta para você. Você acha que eu posso usar literalmente, né? Assim na terra como no céu? Eu pode ter uma aplicação do significado dele mesmo, coisas aqui na terra como tem no céu, né? Ah, sim, eu acredito que sim, É uma boa Miss. É pergunta, uma né? pergunta bem interessante, o próprio Jesus falou, né? Porque a fala é de Deus. A fala do Ele próprio pede que Deus. Deus, Jesus nos ensinou lá pedindo que Deus faça Aham, a vontade dele, a vontade que ele tem no céu, aqui na terra, né? isso, isso. Então, na verdade, Você veja que a profundidade da questão ficou maior, né? Você veja que claro, interessante a gente falar sobre sim, isso, né? sabe por quê? Na verdade, ele está pedindo que a gente utilize o mesmo padrão. O padrão dos Sim, céus aqui na se torne o padrão Terra. da terra. Sim, sim. Será? Né? A gente Será que é pergunta. simples assim? Será que é assim? Simples talvez difícil, né? Difícil. Eu Né? acho que a Mas, palavra né? é essa. Mas, no fundo, mesmo que a gente só pare para pensar nisso agora, nessa conversa, ou se você não tenha ponderado isso, Uhum. no fundo do coração, o que todo cristão deseja quando ele se torna cristão é viver o padrão dos céus, não é? Ah, sem dúvida. Até porque é tão gostoso, né? Principalmente quando se começa na caminhada cristã, né? A impressão que nós temos é que o Senhor, ele responde as orações mais rápido. A impressão que tem é essa, né? E a gente sente essa verdade de uma maneira mais fácil, né? De certo modo, também, ao nos tornarmos cristão, a colocar o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas, Isso. nós estamos deixando a maneira de viver comum daqui da Isso, terra, né? exatamente. Para que a nossa vida seja realmente dentro do padrão do céu, A né, gente Miss? passa a viver no reino. No reino. E o título é O Reino dos Céus, O né? reino dos Né? céus. Esse é o título, né? Isso mesmo. Então, aí vem aquele momento da gente perguntar, porque daí nós somos cidadãos de dois reinos. A Sim, gente repete isso toda hora. não dá para esquecer. Será que o padrão, a maneira como nós estamos agindo aqui, vivendo aqui, teria aprovação dos céus? Ah, Né? essa é uma boa pergunta. Até porque Né? no início você falou que quando a gente aceita o Senhor, a ideia é que o senhorio de Cristo esteja sobre as nossas vidas. Se esse senhorio realmente for real, né, isso acontece de uma maneira mais fácil. Agora, normalmente a gente não vê isso, É, né? Então não se torna tão simples assim. Não por- é fácil, porque não é um reino visível, né? porque não é visível. Principalmente por É um isso, né? reino invisível, bem isso. Então, como eu disse, ela está contida na oração que Jesus ensinou, sabe? Ele ensinou para aquele momento que os discípulos estavam lá e Isso. por enquanto nós estivéssemos por aqui, né? Isso, até porque a gente está aprendendo o tempo todo dentro dessa oração. E ele não colocou um limite, sabe, na quantidade da influência dos céus aqui na Terra. É mesmo, Né? né? Não tem Não limite. tem, você Não, percebe que não tem, né? verdade. Aham. Ele está dando uma direção. A tua vontade aqui na Terra, assim como nos céus. Aham. Só isso que ele falou. Nem não tem condicionante, não tem Isso, não é limite, né? 50% no céu, 50% na terra, não. Agora, eu acho que a gente precisa conversar sobre isso, porque eu acho que a cultura daqui é facinho da gente assimilar, né? Muito fácil. Né? Na realidade, a gente é envolvido numa cultura que nos Sim, abraça de um sabe? jeito. Que vem passando. A Vem. gente entende
pouco sobre a cultura dos céus, eu acho, né? E a gente repete, venha o teu reino, né? Não é? No Isso. automático, né? Venha o teu reino. Venha o teu Canta também, reino, né? canta, venha o teu Canta. reino, Aham. declara que vive no reino, sabe? Isso. Mas será que a gente vive a cultura do reino? Né? Naquele 100%, né? Ah, Que a gente fala, a né? gente observa que não, né, Sabe Miss? por Tá quê, longe queridos? até, né? Vamos pensar numa coisa assim, cada povo tem uma cultura, Aham. cada, não é nem cada povo, se nós pensarmos num país continental, Sim, como é o como é o nosso, nosso, bem né? isso. O Olha a pessoal do sul cultura é tão diferente. diferente do pessoal do norte e Nossa, nordeste. sabe? E é real Então, isso. e cada um vive de acordo com a sua cultura, sabe? Uhum. Quando você precisa estar em outro lugar, eu não digo a passeio, porque como Passeio é turista está diferente. valendo tudo. Tá valendo tudo isso. Mas, sabe, eu acho que quando um nordestino vem morar aqui no sul, quando nós do sul vamos morar no nordeste, é um choque É um cultural. choque. Porque é um jeito de viver muito diferente. De De viver, de relacionar com os falar, outros. sabe, É. de comer, A né? comida Tudo, também. tudo é muito Sempre. É um diferente, choque mesmo. sabe? E todos nós vivemos de acordo com esses padrões, sabe? Aham. Então, tem umas coisas assim que, por exemplo, eu que morei um tempo no Nordeste, né? Sim. Tem umas coisas assim muito naturais para ele que você vai nas famílias em relação à comida, todo mundo come, que é um tal de, por exemplo, buchada de bode. Sim, Gente, é. eu só de ouvir falar nisso, Não dá vontade de comer. sabe, eu tenho arrepios. Não tive nunca coragem de De provar, provar. Não, sabe? e é bem famoso. O Né? pessoal gosta, E, né? Eu sabe? nunca tive coragem de provar também, não. Então, sabe, é cultural essas coisas, né? Então, nós vivemos de acordo com a cultura do lugar. E uma coisa, se as pessoas que nunca saíram do lugar Sim. vão viver a vida inteira daquele jeito, né? Isso. Não tem por que mudar. Né? Né? Porque Qual é? é o ambiente dela, Sabe? foi criada, aprendeu daquela forma, tá bom ali, Por né? exemplo, aqui no nosso país, em relação a Minas, por exemplo, eles dizem que a maneira de falar do mineiro é quase que um dialeto, né? Ah, sim. Que eu, cá entre nós, eu acho uma graça o jeito que eles falam. E a gente tem que aprender O dialeto o deles, dialeto né? deles, o mineirês, O né? mineirês, que é Seja uma lá o que graça, for, o né? jeito de falar tão legal. Sabe? Mas nós temos que entender que quando nós entramos no reino, uma das coisas que é a ordenança bíblica Sim. até é deixar o padrão que nós estávamos acostumados e Aham. assimilar o padrão do reino. Isso. Eu vou ler o versículo Vamos lá. que ordena isso. Romanos 12:2 diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, se nós estamos falando assim na terra como nos céus, Sim. seja feita a vontade de Deus, Isso. eu preciso conhecer essa vontade. Isso. E a única maneira que nós temos de conhecer é realmente conhecendo as escrituras. Sim, né? mudando o padrão, às vezes, De da nossa mente, pensamento. de pensar, né? Os valores que nós aprendemos nesse mundo, que muitas vezes são tão diferentes dos valores do reino. E para nós A forma de cristãos, viver. e para nós cristãos tem a cultura até de igreja para igreja. Não Muda tem também. isso? Sabe? Tem. Então, é assim, não é assim? Os batistas, os Assembleianos, assembleianos, né? isso. Os presbiterianos. E assim E vai. assim, sim, Assembleia. sabe? E Tantas queira ou igrejas. não, eles abordam, todos eles seguem a Bíblia, Sim. mas às vezes eles abordam as coisas de maneira diferente. Isso. De repente tem mais ênfase numa parte da Sim, palavra do que em em outra. outra, sim, né? né? Bem E isso. colocam assim, né? Aham. Então, em expectativa, em tudo mais, né? Sim. E às vezes, algumas dessas coisas são cultura da igreja e não Sim. do reino. Exatamente. Né? A gente já viu isso, Isso, né? até porque daí, de repente, tem muito a ver até com o pastor que está à frente daquela igreja. Né? O que ele quer falar mais, quer chamar mais atenção ali das ovelhas, ele vai dar aquela ênfase e vai acontecer isso. Sabe? Então, olha, eu digo assim, vamos ver um exemplo. A gente aqui nessa vida, a gente tem uma quantidade limitada de dias, tá? É a única Se coisa tem que a uma, gente tem certeza. uma coisa que é certa, que todo mundo vai morrer, né? Verdade, verdade. E a gente tem uma rotina certa aqui também. A gente precisa comer, a gente precisa dormir, a gente precisa trabalhar, Sim, né? fazer exercício. Fazer exercício. Se a gente quer ter uma vida saudável, a gente tem que obedecer certos
parâmetros para isso, né? Sim, que vão levar a uma saúde, uma É, longevidade maior. cada vez que você deixar de fazer isso ou incorrer num erros desses, espiritualmente você vai ser afetado também, Ah, acaba né? afetando, Porque o acaba próprio mesmo. inimigo das nossas almas vai se carregar disso, né? A Sim, palavra diz que ele sim, veio para isso, né? exato. Ele fica sondando ali aonde ele Então, pode chegar. e a gente, sem querer, às vezes acaba dando a ele um direito legal de Uhum. fazer isso, né? Isso, é bem isso Então, a mesmo. gente começa a mudar algumas coisas, né? Então, por exemplo, pessoas que se dedicam totalmente ao evangelho, dedicam a vida delas inteira, sabe? Uhum. Elas são celebradas, São. né? Como São pessoas dedicadas, né, que amam o alguns verdadeiros ministério. heróis, né? Sim, sim. A gente compra livro com a biografia delas, Sim, né? Se isso. acabaram pelo Pelo evangelho, evangelho. né? Aham. Agora, será que está tudo muito certo por trás dessas coisas, Olha que essa é né? uma pergunta interessante. Né? Será que tem que ser dessa É, maneira? sabe, porque então a cultura cristã é celebrar esse amor sacrificial, sabe, esse se anular pelo Sim, outro, sim, né? sim. E eu digo assim, quando a gente está viajando de avião, mesmo que você não tenha passado por um período de turbulência ou tudo, mas nas instruções é dito Sim. assim, se acontecer alguma coisa, vão cair máscaras do Do teto, oxigênio. né? Aham. Você primeiro coloque em Em você você, para aham. depois ajudar o Na outra outro. pessoa. Porque Ou na se você for criança. ajudar o outro Sem sem oxigênio, oxigênio, você acaba sabe? desmaiando Você ali. desmaia, você não faz nada, Isso. e o outro também às vezes fica sem ajuda, porque se ele não podia sozinho, né? Sim, e você veja que essa é uma analogia que cabe bem no que a Pois gente é, vai falar agora, né, sabe? Mitz? Como é que alguém é um pastor, como é que ele não se cuida, né? Aham. E se dispõe a cuidar dos outros, Sim, sabe? sim. Então, a gente está falando que muitos pastores violam esse mandamento mesmo. Viola. Eles deixam a família para trás, o corpo deles, a saúde deles, Aham. enfim, não tem descanso, né? E nada, né? Né? E só que esquecem que o corpo deles é É limitado. limitado. Né? Você sabe que eu vi essa semana, na realidade, precisamente ontem, um post no Face de um jovem pastor, que ele, por sinal, participou até de uma conferência aqui na PIB, que foi maravilhosa, eu ouvi. E ele teve uma síndrome de pânico, estavam cogitando de interná-lo até. Né? Eu não sei que ritmo de vida que esse pastor tem, mas alguma coisa faltou ali. Claro. Né? Alguma coisa que precisou ser tratada e não foi para chegar naquele ponto que ele chegou. E nós conhecemos uma pessoa extremamente apaixonada pelo evangelho. Sim, Né? mas sabe, e às vezes nem esse discernimento tem, porque quando acontece um pico desse, quando passa mal ou baixa o hospital, tudo, põe Isso. culpa no diabo, Põe. diz que é uma guerra espiritual, sabe? Isso. E de repente foi uma falta de E zelo. é tão interessante isso, porque às vezes o diabo ele só fica olhando. Claro, Né? Ele nem não precisa precisa fazer fazer nada, absolutamente nada. sabe? Né? Não que a gente não elimine essa possibilidade, Não, porque de às vezes forma alguma. acontece. Não, não é. É, É que a gente está colocando aqui que colocando. realmente pode ser uma falha nossa. Né? E eu acho que na grande maioria você colocou bem certo. O diabo só dá risada. Dá, Não ele precisa, fica olhando. não precisa nem erguer a O mão, desespero sabe? do outro lá, mas culpa é nossa. O que nós estamos conversando aqui é a gente acordar para a realidade dos céus. Isso. Como isso pode afetar o que a gente faz e pensa aqui na Terra. Verdade. E a gente chama então um intervalo bem curtinho e volta já. Para nós, a beleza não é vazia. Ela vai muito além do que se vê. Ajudamos mulheres a enxergar e realçar sua personalidade, sem transformar sua identidade. Nosso objetivo é que cada mulher saiba que foi criada com um propósito e que seu valor é único. Amamos o conceito de ateliê, pois se assemelha a um lar, um lugar aconchegante. Oferecemos diversos serviços como manicure, pedicure, química capilar, estética, maquiagem, penteado, noivas. Venha nos conhecer. Você vai amar.
Estamos de volta e nós estamos conversando sobre assim na terra como no céu. A cultura dos céus, né, trazida para Pra a terra. É isso que Sim. nós estávamos Até porque falando. nós fazemos essa oração, né? Nós oramos sempre Nós assim. oramos. Mas e daí? Como é que é na prática, né? Aham. Então, o que a gente tem buscado de fato dos céus, né? Porque aqui na Terra nós temos muito recurso. E eu acho que a Temos. gente já busca por eles direto, não é assim? O tempo todo. Né? Você O tempo precisou, todo. tá. Só que os céus têm recursos ilimitados, né? Nossa, muito Então, limitados. a gente vai ver que quando Jesus estava na Terra, ele trazia essas coisas do céu, né? Que nós Trazia. chamamos, por exemplo, faltou pão. Não foi aquela história, olha, recolhe o dinheiro de cada um, Vamos né? fazer uma vamos fazer uma vaquinha. vaquinha, Não. vamos buscar pão. Não. Sim. Ele Recurso operava o milagre da do céu, multiplicação. aquilo que vinha do céu. Impunha as mãos e Milagre, multiplica, né? Milagre. Sabe? Extraordinário. De repente tinha que pagar impostos. Aham. Ai, vamos ver quem tem esse dinheiro, né? Sim, a boquinha de um peixe. Não, pega um peixe aí, tá? Sim, Né? sim. Sabe, essas são realmente provisões dos céus, Sim. do reino de Deus, né? Isso. E é tão maravilhoso a gente ver isso nas escrituras. E na realidade isso é para hoje também. Com certeza. Não, é para hoje, mas aonde estão esses milagres? É, Né? é. Será que a gente tem buscado realmente o reino de uma Tem maneira que ele se vivido, manifeste aqui na Terra, Mites? Sabe por quê que não? Porque somos nós que colocamos limites. Nós Colocamos limite na quantidade da influência que o céu pode ter na Terra. Olha, Nós vamos aproveitando tudo que tem por aqui infelizmente, primeiro, não é isso? Né? A gente corre atrás dos recursos daqui, o que é possível aos nossos olhos a gente fazer, para depois buscar os recursos celestiais. É um erro. Sabe, queridos, eu acho que uma coisa que revela muito sobre nós é a maneira da gente orar. Será que assim na terra como no céu é a nossa oração diária de todos os dias mesmo, né? Sendo uma ordenança? Mesmo né? sendo uma ordenança, e mesmo quando nós falamos, será que isso realmente grita forte no nosso coração? Esse é o nosso desejo ardente, até porque esse assunto é tão interessante, porque você vai entender, né, o que é isso. Sim. Né, o que é esse reino de Deus na Terra. Eu gosto de colocar um exemplo interessante, assim, que o reino de Deus começou na Terra quando Jesus veio. Né? E ele que trouxe o reino. É. E como esse reino se manifestava com ele aqui na Terra. Né? Ele curava, ou seja, saúde, alimentava. Enfim, ele trazia as coisas do céu. Ele trazia as coisas do céu. Né? Né? E eu acho porque a gente... o reino chegou. E quando a gente fala, vem o teu reino, não é que está chamando de novo, vem o teu reino. Ele chegou, então venham essas coisas do reino, né? Isso. Venham mesmo dessa maneira. Venha sobre nós, sobre a nossa casa. E depois casa. dele, a igreja foi estabelecida justamente para continuar o ministério dele, de Jesus. Isso né? mesmo. Então, porque ele disse assim, do jeito que o Pai me enviou, eu vou enviou enviar vocês. Foi isso que ele fez, né? Isso foi o ID, né? O nosso ID. Agora, eu penso assim, vamos ser bastante sinceras, nós como igreja, se nós estivéssemos fazendo exatamente o que ele fazia, não seria uma igreja diferente nessa terra? Gente, como seria diferente? Né? Como ela frutificaria, como os milagres seriam Sim. assim abundantes. Nossa, seria uma outra realidade. As pessoas vêm para a igreja, queridos, eu sei, elas se sentem confortáveis, de que bênção estar na igreja, sabe? Mas seria muito mais interessante, muito diferente, se as pessoas que estivessem fora quisessem vir, porque falou, gente, é o céu na terra. Trazido para a terra, né? Isso. Né? Até porque quem não se sente atraído com uma colocação dessa, né? Sim. Não, lá se vive o céu na terra, meu Deus, também quero. Porque remete a essas coisas maravilhosas, né? A paz, a alegria, a cura, milagres. E a gente se pergunta, qual que é o elemento gerador para que essas coisas... Por que essas coisas não acontecem, né? Sim, por que muitos fracassos, desapontamentos, né? Porque a palavra vontade está atrelada a isso. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Isso. E nem Bem sempre estamos fazendo a vontade de Deus, nem né? Sempre. Por exemplo, a vontade de Deus era libertar os egípcios e levá-los, dar um tempo para conhecer Deus, quem era Deus ali, né? E colocá-los numa terra
onde manava leite e mel, numa Isso, terra a maravilhosa, terra prometida. sabe? Como é que eles entenderam tudo isso? Tudo errado. Primeiro acharam que era um castigo, o tempo do Sim, deserto, né? isso. Diante da terra, sabe? Ficaram com medo, duvidaram da promessa. Como é que, Você né? usou bem, né? Eles entenderam tudo É, errado. é, Entenderam tudo errado. Então não sim. obedeceram e acabaram fazendo escolhas erradas. Foi o que atrapalhou. Sabe, a outra coisa que é vontade de Deus, né? Por exemplo, que o evangelho seja pregado a toda criatura. Está lá em Marcos 16, começando no 15. E disse-lhes: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Tá? Essa é a vontade de Deus para a igreja, é o que deve fazer. Isso. Abençoar sem medida quando isso acontece. Aham. Tá? Mas a gente vai pensar assim, a igreja também está fazendo muitas coisas, né? E não exatamente E isso. não exatamente isso, às vezes Bem faz isso, isso. porque não tem como não fazer, É. mas isso, vamos supor, é uma parte Isso. das inúmeras coisas que ela elencou e se propôs a Isso fazer. não é o principal, ou seja, o chamado principal foi deixado de lado. Né? Então, né? como que esse reino vai se manifestar na Terra se não há obediência da nossa Pois parte? é, É porque- complicado, é chato falar eu isso, acho, né, Mendes? Mas é tão sabe? verdadeiro, né? E sabe por quê, querido? Porque, queira ou não, a vontade de Deus está manifesta ali, mas depende de escolhas pessoais. Sempre. Né? Sempre vai depender disso, vai né? depender. Aham. Né? Ele disse assim, a vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida com qualidade, vida em Vida abundância. Essa é a abundante. promessa do reino, Sim, né? sim. E sabe por quê? Porque é isso que ocorre nos céus. Né? A gente vive falando, no céu não tem mais, no céu só tem alegria, tá? Isso, tem paz, Tá, não tem tem paz. doença, não A tem Bíblia tal. tem uma ordenança que começa aqui, alegrai-vos sempre. Quem Isso. consegue Se alegrar o tempo alegrar todo. no tempo, né? No tempo que a gente vive hoje, né? Não, com tanta esses tristeza. dias, inclusive, eu estou fazendo uma pauta só sobre isso. E eu achei tão difícil, porque não tem como negar, sabe? Essa é uma pergunta que eu não lanço em cima de ninguém, porque ela começa comigo, né? Sem dúvida, Eu também Mendes. pergunto como Não, é é que eu... difícil. Não é difícil, né? Sim, como que a gente vai realmente se alegrar no meio de tudo isso que a gente vê? Mas eu vive? acho assim, se a ordenança bíblica se está lá, você acha que nós temos um Deus que ia pedir o que a gente não pode fazer? Não, né? Deus é coerente, Né? né, Eu sempre Mendes? faço isso. Sim, né? sim, é possível. São coisas assim. A vontade de Deus, por exemplo, é que a gente o ame acima de todas as coisas. Tá lá. Ó, só aí já explicitamente, pega né? assim metade da. Pois é, né? Aí já vem, né? Aí já vem. Sabe? Porque o que acontece nos céus, né? Os anjos, todo mundo vai. O que a gente pensa, né? Isso. A vontade de Deus é dar para nós aquilo que nós pedimos, Sim. né? Que a gente o conhece, sabe da vontade dele e pedimos segundo isso, A vontade né? dele. Só que o que acontece é que a gente pede, né, até como diz Tiago, né, É. de acordo com Por- os nossos por- próprios prazeres, por pro conta da nosso nossa deleite, cobiça, para o nosso deleite. Pra Veja coisas como que tá não- fora, né? Mateus 7, começando no 9, vai dizer assim: Qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Sabe? Olha. Então, queridos, a vontade de Deus, inclusive, porque está escrito lá, não sou eu que estou dizendo, Aham. é atender o desejo do nosso coração, Sim. não é? Mas você veja que todas essas colocações, elas são tão extraordinárias, né? São coisas tão maravilhosas, tão boas. E por que a gente acaba não vivendo Pois essas é. realidades? Né? Deus, ele é sempre fiel. Né? Ele É. vai nos tratar da maneira como ele fala, ele vai dar pão se a gente pedir pão. Mas por que às vezes parece que não acontece isso? Se a gente for sondar, né, Mendes? Tem algum problema por aí. isso que a gente gosta de conversar um pouco sobre isso. O Salmo 37, que fala sobre isso, diz assim: Agrada-te do Senhor, Isso. e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais Ele fará. Aí, às vezes, você diz, não tive essa resposta entendida. Mas agrade-te do Senhor. Foi verdadeiro, né? Houve uma Não, intensidade, deleitar-se, né? verdade. Deleitar-se, em outro sinônimo, Sim, entregar sim. o caminho,
né? É tudo que você faz, tudo que você escolhe, tudo que você Às vezes a gente até entregou o caminho, começou a andar, mas ali a gente pega atalhos, Sim. né? E nem se dá conta Não dá, muitas não dá vezes. conta, Então você né? veja que não é um caminho É, fácil, é. né? Mas é o caminho que o Senhor pede para que sigamos, para que ele realmente a gente possa se deleitar nele e ele dessa forma, né, É. ele realize o que nosso coração deseja. Mas sempre há uma via de duas mãos. Mas como o nosso coração é enganoso, a gente acaba se inclinando para as coisas que muitas vezes não agradam ao próprio Sim, Deus. e quando eu disse assim na terra como no céu, a palavra que vem antes é assim: venha o teu reino, né? Uhum. Né? Isso. Então, antes de pedir que seja feita a vontade, nós temos que pedir realmente essa consciência do reino, que venham as coisas do reino, porque a Isso. vontade de Deus, ela se realiza onde está o reino dela. Como é que vai Isso. realizar a vontade de Deus fora do reino, Reino. né? Nossa, que colocação maravilhosa, Mirtz. É, E isso é uma coisa assim que esclarece muito, né? sim, Muitas vezes você não vê o reino se realizando dentro dos seus planos, por exemplo, é, né? Planos de trabalho, planos, não sei, tantas coisas. E por que que não acontece? Né? É justamente por conta dessas sim, coisas, é, né? Não está de sabe? acordo com a palavra de Deus, não está de acordo com o que ele É, pediu antes. aí você fala, como é que eu disse? E daí onde está o reino? O reino de Deus está onde a vontade dele reina, né? Isso. Se a vontade de Onde a Deus está vontade. falando, é o Isso. reino. É o Simples reino. assim, É o né? reino. Né? De Então, repente, as suas escolhas não têm a ver com a vontade de sim, Deus. né? Então, e o reino é manifestado onde o domínio de Deus é percebido, né? Sim. Então, e isso, gente, é fácil até nos nossos relacionamentos você perceber se realmente o Senhor o Senhor é o Senhor da vida da Kelly, se eu me relaciono Isso. com ela, né? Sim, A sim. gente tem que perceber essas coisas, Tem. né? Na realidade, é isso que nos diferencia no mundo, né, Mitz? É. Porque se isso não acontecer, né, tem alguma falha aí, né? Se você não resplandece o reino de Deus na sua vida de alguma maneira, né, tá faltando, né? Sim, Tá faltando, de repente, a busca, não gente já sei. disse, já usou isso. É um reino invisível, mas Aham. com efeitos visíveis, Isso. sabe? Ele, A, ele tem que aparecer de tem alguma maneira. a palavra de Deus, a definição que está em Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia, Na hora olha que você só. encontra uma pessoa que agrega essas, que você vê que onde existe isso, o Sim. reino está acontecendo, O né? reino está acontecendo. E é interessante falar que isso muitas vezes independe do que até a própria pessoa está vivendo. Sim. Né? A paz, a alegria, a justiça que ela demonstra independe de situações difíceis que ela possa estar vivendo. Porque o coração dela está centrada nesse reino de alegria, A né? primeira diferença que eu vi, e eu me lembro, eu era adolescente ainda, eu Sim. não conhecia o evangelho, mas a primeira diferença que eu vi na minha cidade, onde eu nasci, que era pequena, era quando a gente ia para os velórios. Se era velório de alguém que era evangélico, Sim. sabe, havia canto, havia Sim, abraço, havia uma paz, assim, uma coisa. Sabe? Em outros lugares Interessante era até, né? aquele desespero, aquela choradeira. Não que a gente não vá chorar, Desespero. mas era muito diferente. Eu sentia essa diferença, sabe? Sim, não, e essa E diferença eu é não entendia gritante. por quê, mas na época, mas eu Sim. sabia que essa diferença existia, né? Sim, e a gente vê isso muito claramente. É. Eu não me lembro, uma vez eu fui num culto fúnebre, né? Corpo presente de uma pessoa que eu conhecia, um senhor. E, gente, foi um culto de domingo de manhã. Uhum. Sabe? Lindo, os filhos conversando e tal. É. Ele tinha vivido o reino de Deus aqui na terra, e a hora que ele foi de fato para o reino eterno, né? Sabe? Viveu uma alegria ali. E principalmente do momento. Porque chorar você vai mais tarde. chora, Mas aí você vai não. chorar por outros motivos. Vai chorar de Sim, saudade, isso. né, de outras coisas, né? Sim, totalmente Mas genuíno. naquela hora, a convicção, sabe? Não é uma Né? perda para sempre, realmente. Você sabe que um sabe? dia vai encontrar o teu irmão, né? Sabe, querido? Bom, a respeito disso, a gente ainda teria muita coisa para conversar. Teria né? bastante coisa, Sabe? né? Mas que o reino é muito amplo, né? O reino de bastante, Deus né? é Mas eu mensurável. acho assim, querido, se serviu para você pensar um pouquinho mais, né, a respeito de quando você ora, como é que Sim. você tem usado essa frase, seja feita a tua vontade, isso né? mesmo. E que venha, né? O E que reino. seja assim, né? Na Isso. terra como nos céus.
já está valendo, né? Muito, muito. Muito obrigada pela sua companhia. A gente convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.